Foi em 2005, eu tinha me formado em pedagogia e trabalhava em escola na época, né? E antes a minha rotina era de 3 turnos. Pela manhã na faculdade como aluna de iniciação científica, porque eu fazia parte de projetos, né, de iniciação científica, à tarde no Gabriel Taborim e à noite a faculdade. Então eu tinha essa rotina e aí eu me formei, aquilo tudo se desfez, aí eu só tinha um turno de ocupação. Eu pensei, não, eu preciso ocupar o meu tempo de outra forma. E aí também surgiu a ideia de eu retomar o jornalismo, né, de onde eu tinha parado, né, que eu já tinha feito um período de jornalismo. E a Dineia, né, nós sempre fomos melhores amigas. Ela era chefe de redação do jornal Folha Regional na época. E aí eu insistia com ela, mas quem sabe, né, eu tenho uma oportunidade aí de ver com alguma coisa que eu possa fazer no jornal, alguma tarefa simples que eu possa desempenhar. E por insistência minha, ela também conversou com a direção e um dia eles me receberam. E eles me deram essa oportunidade, né. Comecei fazendo a cobertura de eventos sociais, festas, eventos como jantares, por exemplo. Eu fazia as fotos que iam para o Folha News e também uma produção para o Folha News de textos mais simples, enfim. Depois eu comecei a fazer as entrevistas também para o Folha News, mas rapidamente assim eu fui começando a me engajar em outros setores, vamos dizer assim, e aí logo eu comecei, me disponibilizei, e aí a Dineia também, claro, né, com o respaldo de todos, começou a me dar a oportunidade para eu fazer a cobertura de outros eventos políticos. Eu lembro muito que aí também que reacendeu em mim aquele gosto que nós já tínhamos na família, né? Somos uma família que sempre teve ligação com a política, né? Eu digo a política que a gente vê na cidade, assim, nos poderes, né, ligada ao poder público. E aí comecei a ter essa ligação também com outras pautas e, naturalmente, assim, comecei a aprender a diagramar. E eu não vou dizer que foi ao longo do tempo, porque foi muito breve, né, essa minha migração para os outros setores do jornal. E quando eu vi, eu já estava escrevendo para o corpo do jornal, cobrindo eventos e com uma atividade mais extensa por aqui, saindo do outro emprego e voltando para cá, tendo aquela rotina bastante ligada assim ao jornal. E logo daí o Aldo me chamou um dia. Nós já tínhamos algumas chefes de redação, a Dineia já tinha saído, outras pessoas entraram para assumir o cargo, mas aí em uma dessas trocas o Aldo me propôs: o que você acha de assumir essa missão? E sabe que eu sempre fui de buscar o que o meu pai, minha mãe pensavam, e aquele dia eu nem pedi para eles assim. Eu disse, posso pensar no dia seguinte? Eu disse, já tinha a resposta naquele dia, né? E aí eu já me prontifiquei a fazer isso e permaneci a partir daí o dia inteiro aqui com um desafio novo, né? Eu retomei a faculdade de jornalismo, né, na época, e eu sempre acho que a presença, assim, no ambiente acadêmico ajuda muito, né? E também foi o que me ajudou muito a época em que eu assumi essa responsabilidade da gestão, né, do grupo, digamos assim. É tudo muito novo, né? Em nenhum outro momento da minha vida eu tive uma experiência como essa. E era desafiador em todos os sentidos, E não à toa que em alguns momentos eu entrava em desespero, assim. Eu ficava pensando se realmente eu tinha que continuar ou se eu tinha que desistir em diversas oportunidades. Eu pensei isso, mas
sempre fui respaldada pela equipe, impecável. Não posso, em momento algum, me referir a nenhum dos meus colegas, senão com muito carinho, muita saudade, assim. São pessoas que são amizades, são pessoas que eu amo até hoje, assim. Não me desliguei dessas pessoas. Essas pessoas fazem parte da minha vida até hoje. Mas o grande desafio era justamente isso, saber que em alguns momentos eu tinha que mandar, em alguns momentos eu tinha que dizer para uma pessoa que era mais meu amigo que meu colega, algo que talvez pudesse criar uma situação difícil entre nós, sabe? Isso foi muito desafiador, eu aprendi a delegar tarefas, funções, e isso foi uma experiência interessante nesse sentido, sabe? Mas também, né, foi um momento de muita aprendizagem, foi um período de muito aprendizado, assim, por conta disso, por conta de uma relação que eu tinha mais próxima à direção do jornal, que era necessário em função da função que eu exercia, né? Nós sempre nos respeitamos, e o Aldo, a Marli e o Thales sempre confiaram muito no meu trabalho, e eu me cobrava para poder retribuir essa confiança de alguma forma, e nem sempre, obviamente, eu conseguia, e penso que isso também se tornava um desafio, sabe? Se transformava em um grande desafio para mim. Acho que é mais ou menos isso, assim. Os melhores momentos, eles são impublicáveis, não dá para falar sobre eles, porque é nos bastidores, né, que acontecem as histórias mais engraçadas, as histórias mais icônicas, e por incrível que pareça, assim, é nos momentos de maior adversidade, sabe? É no momento que tu tá mais cansada, onde eu lembro assim, ó, que nós, em alguns momentos nós estávamos exaustos, a equipe toda exausta, com um desafio que parecia impossível, uma missão impossível, e era aí que nós vivíamos as situações mais hilárias e em coberturas que nós fazíamos junto com um colega, porque hoje eu trabalho em rádio, trabalho em jornal, mas em rádio também, e a maior parte do tempo eu passo fazendo externas, né? Nas externas, que é fora do meu ambiente, longe dos meus colegas, com uma proximidade maior com as minhas fontes de informação, longe dos colegas. Eu tenho um período curto na rádio, que é quando eu apresento o programa. E eu percebo que é quando eu estou com os meus colegas que acontecem as histórias mais marcantes. E foi assim também aqui na Folha, e momentos assim memoráveis, mas é melhor deixá-los só na memória. No momento em que eu assumi como chefe de redação, né, editora-chefe, também abracei esse trabalho, né, que é com as crianças, com as escolas, e eu lembro muito bem da primeira cerimônia de entrega de prêmios, a partir do momento em que eu assumi, e da última, porque a última foi quando eu me despedi da equipe. E a primeira, eu cometi muitos erros. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia, você que trabalha, né, a Jenny que está aqui me entrevistando, trabalha com isso, sabe qual é a dinâmica do projeto, né? Mas quem lê o jornal, quem participa, vê tudo prontinho lá na cerimônia, né? As crianças subindo, recebendo o seu prêmio, mas nós que estamos na organização precisamos saber qual é o presente de cada criança, quem vai entregar para cada criança, em que momento essas pessoas vão subir ao palco, quem precisa estar aí. E aquilo tudo, por mais que eu pensasse, tá tudo organizadinho, quando eu cheguei lá, eu não sabia qual presente era de quem.
sabe? Muito amadorismo, sabe? É muito primeira vez. Então eu lembro, foi lá no parque, Lauro Riceiro Bortolom, com um show gigantesco da Luca, da cantora. Foi assim, ó, um eventaço, assim. Eu lembro que tinha muita gente lá, porque além da entrega dos prêmios, nós tínhamos esse show. Então foi um momento assim de muita apreensão, e isso tudo serviu para que a segunda edição fosse incrível, sabe? Olha, eu costumo dizer que existem várias versões de uma mesma Cami, né? Claro que isso existe desde que eu nasci. Tem várias versões de mim. E eu penso que as que eu mais reconheço, o que eu reconheço de uma forma mais fácil, é as que eu percebo do antes, do durante e do depois da Folha. Foi um momento de redescoberta, assim, porque foi um período da minha vida de muita dificuldade também, sabe? De muita perda. Eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, então, como diz a Eliane Brum, nosso mundo acaba várias vezes, né? E o meu acabou algumas vezes nesse período. Então, teve isso também, sabe? Essa minha experiência pessoal que é claro, as minhas mudanças estão atreladas a isso, ligadas a isso também. Mas aconteceu no momento em que eu estava aqui, então, difícil de separar, né? Mas eu saberia, claro que agora não é um momento para falar sobre isso, até porque isso é muito meu, né? Não acredito que eu tenha que dividir isso com ninguém, mas eu saberia apontar facilmente assim, ó, o que eu faria novamente, o que eu nunca mais faria, e o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Acho que é isso, e houve sim, eu penso que houve um amadurecimento, né, profissional principalmente, e como pessoa também. Quando eu iniciei o meu trabalho na Folha, logo nós tivemos uma mudança grande, assim, uma mudança editorial e gráfica. Eu lembro que foi grande, assim, porque como tu tem uma ligação muito grande com os teus colegas, né? Como eu falei antes, eu entendia a respirada do César, sabe? Eu sabia como é que aquela respirada era do que a Luana me olhava, ela lia o que eu estava pensando, sabe? Aquela tranquilidade da Joelma aqui atrás, eu sabia se o silêncio era um silêncio, se tinha um silêncio a mais aí ou se era só a tranquilidade dela. Então nós tínhamos isso assim, bem, como nós tínhamos uma relação boa assim, então nós nos entendíamos também nas entrelinhas. E nesse momento dessa mudança, ninguém mais nem se entendia mais, porque foi assim, eu lembro que foi lindo, assim, porque o jornal ganhou uma nova cara, era um processo que tornava a leitura mais atraente, assim, os desafios de você atender o boneco, né, que a gente chama, o que o projeto gráfico te apresentava como o que você precisava, era dessa forma que você precisava, era esse conteúdo, você tinha que colocar um conteúdo, fazer caber que nem o Twitter hoje, tu tinha que botar 32 caracteres, onde você gostaria de botar centenas deles, né? Então houve já essa mudança quando eu entrei, e de lá pra cá eu acho que esse tipo de mudança brusca não ocorreu, sabe? De brusca eu quero dizer assim, que tenha mudado a cara do jornal, assim. Eu percebo que houve uma atualização da logomarca, por exemplo, até por conta dos 25 anos, se não me engano, né? Nós tivemos aí uma mudança. Então, mas de editoração, a gente pode dizer assim, eu acredito que houve a evolução natural, né, desse período, mas sempre com
eu conheço as pessoas que trabalham no jornal, eu sei quem são, eu conheço os profissionais que vocês são, então eu entendo como é que esse conteúdo é produzido e como eu já tenho também o conhecimento de como tudo isso acontece, né? Fica fácil entender o que o jornal te traz semanalmente. E reconheço sim a responsabilidade da equipe em tudo que eu vejo, em todos os trabalhos que eu vejo, e não só na edição impressa, né, mas nos outros projetos que vocês realizam, inclusive nas plataformas digitais, né, que há também um engajamento que tem crescido muito. Eu acredito que essa tenha sido uma das grandes evoluções também do jornal, né, de ter se adaptado aos outros canais, às outras plataformas, e que isso foi uma tarefa de todos os veículos de comunicação, né? E acredito que o jornal também seguiu nessa linha e consegue atingir outros públicos, né? Além do assinante, né? Mas de qualquer forma, como eu disse, né? Eu sei como é que esse conteúdo é produzido e eu sei facilmente reconhecer a responsabilidade de todos que estão envolvidos nesse processo. Então, para mim é até arriscado falar, porque eu dificilmente vou encontrar um defeito, né? Porque eu conheço o trabalho de vocês, sei como é que é, sei em que circunstâncias ele acontece e entendo que há uma responsabilidade grande aí até que o jornal tome a forma que é como ele chega nas nossas casas. Como eu falei, foi um período da minha vida bem importante, assim, por outros motivos, né? Porque profissionalmente eu me redescobri. Eu entendi que o jornalismo fazia parte, eu entendia que aquilo era meu, sabe? A primeira vez que eu lembro, minha primeira pauta na Câmara de Vereadores, na época ela era senadora, Emília Fernandes, e eu fui sem saber quem ela era, sabe? E eu na hora pensei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu pedi para ela: oi, senadora, qual é o objetivo da sua visita? E ela falou, e eu disse: muito obrigada. E hoje eu faço 1 milhão de questionamentos para as minhas fontes, né? Então é interessante ver assim o quanto de lá para cá, né, no jornal, na rádio, as coisas foram acontecendo e o quanto isso foi me ganhando, né? Porque não fui nem eu que fui evoluindo, foi o trabalho que nós fizemos, né, que o jornalismo nos traz, né, a experiência que o jornalismo nos traz, foi esse trabalho que foi me formando, que foi me recebendo, me recepcionando, e não o contrário, sabe? Eu fui cativada pelo jornalismo, assim, eu fui cativada. Sabe aquelas... agora o Spotify faz aquelas retrospectivas de 2022 e todo mundo postando pop, rock, não sei o que, eu é só podcast, de todos os jornais, de todos os podcasts de jornalismo que existe, tá ali no meu ranking, entende? E porque realmente assim eu fui sendo a profissão me seduziu, assim. Eu gosto muito do que eu faço, do que eu fiz, e me dou conta que eu fui sequestrada. Como eu falei, né, quem recebe o jornal em casa ou no celular hoje nem imagina, né, como que começa e como que termina tudo isso, né? E a gente tendo essa noção, assim, sabe valorizar muito o trabalho da equipe, e sabe reconhecer isso. Eu falo da equipe, da produção, né, da redação, porque foi com quem eu mais convivi, né? Há pessoas que estavam enquanto eu trabalhei aqui, que permanecem na equipe, né? Outras que foram sendo
enfim, incluindo, né, foram se incluindo, alguns já saíram, outros entraram, mas de uma forma ou de outra eu conheço, né, todos porque somos colegas e também nos encontramos no ambiente de trabalho, né, fora das redações, nós acabamos nos encontrando. Então eu imagino que a esse grupo, né, da produção que a gente precisa valorizar sempre, por entender o trabalho que vocês realizam, e certamente os gestores, né, a direção, porque mantém tudo isso, né, e por vezes, eu lembro, me recordo, como eu falei, eu tinha uma aproximação maior com a direção, então também conheço alguns momentos de adversidade que se transformaram em momentos difíceis também para eles na tomada de decisões e imagino que agora também nesse momento de crise sanitária não tenha sido fácil, né? E entendo também, dá para reconhecer facilmente que a direção também tem seus compromissos e precisa reconhecer esse trabalho que é realizado pela equipe. Mas tenho certeza que foram 25 anos que só servem de exemplo para outros tantos. São 25 anos que é só um ensaio do que pode vir pela frente ainda e certamente cada vez melhor.